Cerca de 2 milhões de pessoas foram às ruas para protestar contra o governo federal, contra a corrupção neste domingo em todos os estados do país, além do Distrito Federal. São Paulo foi a cidade que registrou o maior número de manifestantes. De acordo com a Polícia Militar, 1 milhão de pessoas foram às ruas. Já o Instituto Datafolha diz que foram pouco mais de 200 mil. Aqui em Blumenau, 40 mil pessoas participaram da manifestação, que contou com o apoio da ACIB e também da OAB. Insatisfação, revolta e indignação. Era esse o clima no protesto em Blumenau. Para fazer essa reportagem, o cinegrafista Jadir de Amorim e eu resolvemos ficar junto aos manifestantes. Dispensamos a sombra ou a comodidade da sacada de um prédio. Entrevistamos muitas pessoas e a sensação que tivemos era de um basta coletivo. O movimento em si, organizado pelas redes sociais, pedia o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas muitas pessoas não sabiam responder objetivamente qual era a reivindicação. A maioria das respostas foi uma espécie de protesto contra tudo que está aí. A movimentação começou por volta das 2 horas da tarde, quando os primeiros manifestantes chegaram à prefeitura de Blumenau, ponto de encontro da passeata. Às 4 horas da tarde, o carro de som que comandava o ato iniciou a passeata com o hino nacional. A manifestação começou e foi acompanhada por carros da Polícia Militar e da Guarda de Trânsito, seguidos pela multidão que gritava contra o governo e o partido da presidente e também pediu o fim da corrupção. Manifestações ocorreram no país inteiro. Muitas pessoas vieram às ruas para pedir uma reforma política, pedir o fim da corrupção e também o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aqui em Blumenau não foi diferente. Debaixo de muito sol, as pessoas vieram às ruas. Os manifestantes caminharam da prefeitura até a rua 7 de setembro e percorreram até a Alameda Duque de Caxias, de onde iniciaram o retorno ao ponto inicial pela Avenida Beira Rio. Eu acho assim que eles estão cobrando demais de nós. Trabalhamos, somos honestos, temos que trabalhar para ter as coisas e eles só prestam para roubar lá dentro. Eu queria que acabasse a ladruagem. Tem que tirar a Dilma e muito mais. Tem muitos ladrões lá dentro. Só Deus que sabe, fora Dilma. As faixas e cartazes que cada pessoa carregava sinalizavam o sentimento individual dentro de uma multidão. Alguns que faziam referência ao ex-presidente Lula como chefe de quadrilha, outros pediam reforma política e a punição dos envolvidos no caso de corrupção da Petrobras. Mas o que mais me chamou a atenção, devo confessar a vocês, foi um grupo pedindo a volta dos militares ao poder. Isso 50 anos após a Marcha da Família, uma passeata que na época reuniu cerca de 500 mil pessoas na região central de São Paulo contra o então presidente João Goulart e é considerada um dos estopins para o golpe que implantou a ditadura militar no Brasil. Essa opinião porque eu acho que do jeito que está não dá de ficar. Tá? Isso é abaixo até o Foro de São Paulo. É tudo que eu quero, uma limpeza geral. A senhora acha que uma reforma política resolveria o problema? Creio que não. Eu acho que só mesmo a intervenção militar. O pedido de intervenção militar é uma atitude ilegal e frontalmente contrária à Constituição. Em seu artigo 5º, a Constituição diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Entre os cartazes e gritos de protesto, alguns manifestantes pediam a manutenção do número de vereadores em Blumenau, se mostrando contrários ao aumento do número de parlamentares na cidade. Também em menor número foi possível observar um grupo defensor da causa O Sul é Meu País. A grande conclusão que podemos tirar da maior manifestação da história de Blumenau é o amadurecimento da democracia.
Bom, eu recebo agora o jornalista Paulo Roberto, que também é acadêmico de Direito, para fazer uma leitura destas manifestações aqui na cidade e também no Brasil. E depois a gente vai bater um papo também sobre esse momento importante político que o nosso país vive. Paulo Roberto, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal de Blumenau. Boa noite, Leonardo. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui dando essa análise de conjuntura aos telespectadores da TV Galega. Paulo, a respeito da manifestação em Blumenau, especificamente na nossa cidade, qual é a avaliação que tu faz da manifestação? A manifestação em Blumenau seguiu a linha nacional dessas manifestações, que foi uma concentração momentânea de todos os movimentos que a gente já vinha acompanhando desde o período pré-eleitoral de oposição ao governo federal. O principal foco dessa manifestação, com certeza, foi uma oposição ao governo federal, centralizado na figura da presidente Dilma, e juntando todo tipo de discurso, por mais contraditório que fosse. O discurso da corrupção, é claro que é pauta em qualquer manifestação popular, em qualquer conversa com 3 amigos, o tema de corrupção é unânime e pacífico. Ninguém vai defender a corrupção. É um tema tão unânime quanto vago. A gente não criticar qual a corrupção, qual forma de corrupção a gente quer combater e como a gente vai combater, fica vago e acaba não tendo um apelo específico. De resto, os discursos muito variados e colocando junto pessoas que são pelo separatismo do sul do Brasil, pela intervenção militar, pela intervenção constitucional, que é uma leitura, ao meu ver, equivocada da Constituição, mas ele prevê uma intervenção federal, uma intervenção militar em casos extremos. Eu tenho uma leitura que essa previsão é uma base para a defesa militar para um estado de guerra, que não é nem de perto o nosso contexto, e juntando todos esses discursos que tinham em comum um discurso fora Dilma, fora PT, é um movimento que já era esperado. Os números dessas manifestações, tanto em Blumenau quanto no país, já não era uma novidade. A quantidade de pessoas pode ter extrapolado algumas previsões, mas em Blumenau foram muito mais votos no candidato de oposição do que os 40 mil. Foram, se eu não me engano, 140 mil votos no segundo turno no candidato Aécio Neves. Em São Paulo, onde há divergência entre 1 milhão e 200 mil, de qualquer forma, em São Paulo foram 4 milhões e 100 mil votos no candidato Aécio. A nível nacional, trabalhando com esse número oficializado pelos organizadores em 2 milhões, ele teve 51 milhões num segundo turno. Não é nenhum número que supere uma análise de conjuntura da própria eleição, do resultado das eleições. Que o Brasil vive um momento polarizado partidariamente é pacífico e é unânime. Talvez não seja um fato novo. Né? Talvez o fato novo seja a manifestação chamada a favor do governo, como se tentou polarizar, trazer pautas e não trazer um apoio sistemático ao governo. Talvez isso tenha mais apelo e pressione o governo mais do que uma leitura de que foi um número absoluto muito grande da oposição que foi às ruas. Né? Essa base de apoio, a base desses 54 milhões de votos que garantiram a reeleição à presidenta Dilma, é que são movimentos sociais que agora começam a colocar suas pautas também e que colocam, a gente apoiou no segundo turno, mas isso não foi um cheque em branco à presidenta Dilma. São movimentos que sempre pautaram, sempre tiveram suas pautas, movimentos de luta, movimentos de enfrentamento, e que também colocam as suas manifestações legitimamente nessa sexta-feira. Apesar de tentar se polarizar num terceiro turno das eleições. Então, a passeata da Dilma e a passeata do Aécio, né? E até nos próprios discursos da presidente, ela falou nessa questão de tentativa de terceiro turno pela oposição, porque foi uma das campanhas eleitorais mais acirradas, eu acho, da história do Brasil, uma diferença minúscula de votos, então é um clima que está quente ainda, né? Tu achas que é um tempo muito curto para as pessoas saírem às ruas para pedir, fazer suas reivindicações, tendo em vista que a presidente assumiu em menos de 3 meses ou 3 meses? Não, eu não acho que seja curto. Talvez o momento já fosse logo em seguida desse segundo turno,
quando a gente tem um cenário claro de que, uma vez reeleita, não existe um governo de transição, não existe uma nova pauta. A partir desse momento, sim, o governo federal da presidenta Dilma passa a ser pautado, passa a ser cobrado, como sistematicamente foi, e é mais do que legítimo que todos os setores da sociedade se manifestem. Quem apoiou manifesta cobrando esse apoio, cobrando no bom sentido, cobrando de forma pragmática as propostas que foram defendidas nesse segundo turno, e quem votou no outro candidato, cobrando coerência, cobrando a efetividade das promessas que também foram feitas nesse segundo turno, e toda uma análise na qual o sucesso da presidenta Dilma vai ser um sucesso do Brasil como um todo. Essa divisão, eu não concordo com a leitura que eu vejo da oposição no Congresso, por exemplo, que deixa claro que eles tentam considerar a presidenta Dilma uma presidente de 53 milhões de pessoas. Uma espécie de nós e eles. Exatamente. Ela tenta deslegitimar, chamando a presidenta deles e como se esses 51 milhões não fizessem mais parte do Brasil. Esse sentimento acaba se juntando por uma sequência de acontecimentos, de interesses, de pautas. Eles se juntam e fazem uma manifestação legítima, popular e absolutamente incentivar. Eu acho que é louvável a movimentação popular e colocar suas pautas. Faz parte da democracia, né? A democracia plena não se faz pelo Facebook, não se faz de casa, não se faz de outra forma, senão com o povo na rua. Né? Na impossibilidade, até bater panela na sua janela, é uma forma legítima de se manifestar. Talvez a gente tenha centralizado num povo brasileiro que não é culturalmente politizado, a gente tenha pulado essa etapa da politização e partidarizou demais antes de começar a politizar. Então a gente vê discursos vagos defendendo objetivos bem claros. E aí acaba tendo esse tipo de deturpação. Uma pessoa ir para a rua defender uma intervenção militar que proíba vários direitos sociais e democráticos, entre eles o direito de sair para a rua e reivindicar aquilo que você acredita. Paulo, como é que você observa essa questão de uma cobrança tão sistemática em cima de presidente, governador e prefeito, e as pessoas esquecem que tem vereadores, deputados federais, deputados estaduais, enfim, deputados federais e senadores? Por uma questão histórica, e aí eu vinculo diretamente a essa despolitização, existe uma facilidade no raciocínio de se centralizar em uma pessoa, né? O poder no Brasil é dividido em três poderes, que são autônomos, mas não são libertos um do outro. Os três são diretamente vinculados, a sua ação e suas consequências, né? Se complementam, e todo o efeito disso vai ser trabalhado todo o efeito dessa despolitização acaba centralizando no executivo, né? A gente vem de uma carga histórica muito grande centralizada no coronelismo, desde as capitanias hereditárias, quando se tinha um paternalismo do tipo: se eu for a favor, eu faço parte do grupo, se eu for contra, eu acabo desvinculado de qualquer direito social, né? Então, faz parte desse amadurecimento o povo ir para a rua, colocar suas manifestações, é extremamente legítimo. Talvez falte justamente essa reflexão, essa politização antes da partidarização. A partidarização eu vejo como um segundo passo obrigatoriamente, por não considerar possível uma pessoa tomar sua posição antes de conhecer os argumentos, conhecer um pouco de história, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, uma pitada de todas essas matérias que sempre foram relegadas ao currículo escolar e que são a base da democracia e da cidadania plena. Paulo, a gente vai fazer um intervalinho comercial, a gente volta para falar sobre reforma política. Nós vamos ao intervalo comercial, então, e eu volto em seguida com o jornalista Paulo Roberto para continuar o nosso bate-papo sobre a política, sobre esse momento que o Brasil vive.